O tema de hoje é ação e transformação. Por que o Brasil ainda recicla tão pouco? As cooperativas são responsáveis pela coleta de 90% de todos os resíduos recicláveis do Brasil, que hoje são mais de 78 milhões de toneladas por ano. Um mercado que movimenta aproximadamente 24 bilhões anualmente. Além do papel ambiental, as cooperativas de reciclagem têm grande importância social, trazendo emprego, renda e valorização profissional para milhares de pessoas. No Brasil, há 1.153 cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. São números que impressionam. E para a gente iniciar esse nosso webpapo, eu apresento os meus convidados super especiais. A gente está aqui com o Fabrício Soller. Ele é especialista em direito dos resíduos, direito ambiental, direito da infraestrutura e direito de energia. O Fabrício também é consultor do Banco Mundial. Seja muito bem-vindo, Fabrício. A gente está aqui também com o Dione Monetti. Ele é diretor executivo da Pragma Soluções Sustentáveis. A Pragma é uma empresa especializada em desenvolvimento de projetos e oferece suporte técnico a associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Obrigado por aceitar o convite, Dione. Obrigado. E para fechar, a gente está aqui também com o Roger Coep. Ele é presidente da cooperativa Ugreen. A história dele é interessante. Depois de uma experiência como voluntário na Cruz Vermelha, ele fundou a cooperativa Ugreen, onde trabalha o tema de resíduos sólidos como possível veículo de integração social, preservação ambiental e geração de riqueza. Então, a gente está com um time aqui que a gente tem a cooperativa, a gente vai saber todas as visões, então vai ser um papo bem agradável. A gente separou uma série de perguntas e conto com a presença de todos que estão assistindo. Então, vamos começar. Para a gente iniciar, como funcionam as cooperativas de reciclagem? Qual o diferencial do modelo cooperativista dentro desse setor? Então, vamos começar com a cooperativa Ugreen. Com você, Roger. Legal, muito obrigado. Hoje é muito difícil você pensar em resíduos sólidos no Brasil e rapidamente não associar isso a uma cooperativa, né? Uma cooperativa de catadores. É uma relação tão próxima e tão sinérgica, tanto pela operação, né? Como foi dito no início, a maior parte dos volumes reciclados são oriundos das cooperativas, e isso tem muito a ver com a gênese do movimento cooperativo e dos catadores, né? Que historicamente eram grupos não atendidos, não acolhidos por políticas públicas, né? E um setor que era difícil de você atrair interesse do empresariado convencional, né? Porque sempre trabalhou com margens muito baixas, ele sobrevivendo de uma venda de materiais e tudo mais, e públicos geralmente marginalizados das políticas públicas também. Então, naturalmente, começou-se esse movimento de associação dessas pessoas, e é interessante porque é um movimento muito próximo do que aconteceu na origem do cooperativismo, né? Lá em Rochdale, na Inglaterra, que era vender em escala. Então, um catador autônomo consegue armazenar determinado volume e separar determinado volume de materiais no mês, ou, enfim, na semana. Mas quando se juntam 20, 30, 50 pessoas, você começa a acessar a indústria, a vender esse material a preços melhores, né? E tem o ganho do cooperativismo, né? Que é esse ganho de escala da negociação coletiva. Então, hoje outros modelos se apresentam como alternativas ao cooperativismo, né? Modelos de mais tecnologia e por aí vai, mas o aspecto social que o cooperativismo traz para estes trabalhadores dificilmente vai ser alcançado com outro modelo de negócio, né? Eu, particularmente, sou um cooperativista, sou um defensor desse modelo de negócios, e acho que a profissionalização do cooperativismo é a resposta para a gente alcançar aí altos índices de reciclabilidade no país e por aí vai, né? Então, não é um passo rápido, mas se dado com consistência, tem que atingir aí os objetivos da Política Nacional do Cooperativismo e também de resíduos sólidos, né?
Bacana, Roger. E, Roger, só fala um pouco para a gente o que é a sua cooperativa, como é a Ugreen, o que ela exatamente faz? Legal. Então, assim como todas as cooperativas de catadores, a Ugreen faz a coleta seletiva, então a coleta dos materiais secos, dos recicláveis, classifica o que a gente entende como secos em mais de 40 tipos e variedades de materiais, então entre papéis, plásticos, metais e vidros, e os vende para a indústria recicladora. Então, a gente tem o hábito de falar cooperativa de reciclagem, mas é mais para facilitar o entendimento, né? A gente adicionou a coleta seletiva, que é um serviço, infelizmente, visto como gratuito no Brasil. As pessoas, empresas, não têm o hábito de entender que a coleta seletiva deve ser paga, né? Então, nós adicionamos outros elementos ao serviço da coleta seletiva para acessar um mercado pagador. E isso significa apresentar um relatório, garantir uma rastreabilidade, então dar treinamentos. São coisas que o mercado tinha carência, porque o mercado de resíduos no Brasil é um mercado ainda muito atrasado em termos de negócio e tecnologia de serviços, né? Quando a gente começou a agregar esses outros componentes, a gente passou a prestar serviço aí de gestão de resíduos, que incorpora a coleta seletiva, né? Então, hoje, por exemplo, na nossa cooperativa, 2/3 da nossa receita é a prestação de serviço, enquanto 1/3 é a venda dos materiais. Enquanto a realidade da maioria das cooperativas de catadores no Brasil tem como receita apenas a venda dos materiais, né? Então, o que isso trouxe para a gente foi uma emancipação do poder público ou de uma ou duas organizações de apoio. Então, hoje, o maior cliente da nossa cooperativa tem 12% da nossa receita. Então, a gente consegue garantir aí o quarto princípio cooperativo, né, da autonomia e independência, através do modelo de negócio. Então, para deixar bastante gráfico, a Ugreen é essa cooperativa que tem um caminhão, tem um catador que vai lá nas empresas coletar estes materiais recicláveis, traz para um galpão que tem esteira, prensa, uma área de armazenagem e consegue vender isso aí para fabricantes de papel, Gerdau e por aí vai. Nossa, é muito interessante. É aquela transformação, é a gestão que você está transformando e fugindo daquele padrão convencional. Bacana, o trabalho de vocês é muito, muito elogiado aqui no meio. Obrigado aí pela explicação. Fabrício, agora eu quero saber de você. Qual que é o diferencial do modelo cooperativista dentro desse segmento? Bom, primeiro, Douglas, cumprimentá-lo aí pela iniciativa. É uma satisfação estar aqui falando no Mundo Coop, cumprimentar aí a revista, né, agora na web, toda a sua iniciativa de fomento e promoção do cooperativismo e valorização do cooperativismo no país. Uma satisfação estar falando com o Roger, que é uma referência no tema, especialmente pela forma, como ele muito bem colocou, que a cooperativa dele atua como um negócio, um prestador de serviço, e não num sistema que, infelizmente, ainda a gente vê de forma muito grande, no caso de cooperativas de materiais recicláveis, que é na demanda por apoio ou suporte da municipalidade, ou cujo recurso vem fundamentalmente, né, da venda de materiais. Então, a inteligência com que o Roger, a inteligência aportada na cooperativa, fez ela ganhar uma independência, né, uma autonomia, e passa a ser um player no mercado, né? O fato de ser cooperativa é só figura jurídica, porque o conceito de negócio já está incorporado. Vamos trabalhar mais, vamos fazer mais, vamos distribuir mais, né, recursos entre nós. Um trabalho melhor prestado e que depende fundamentalmente de resultado. E isso é o que a gente fala de performance, né? É o trabalho por desempenho. E esse é o desejável. Eu acho que por isso que eu fico muito contente com esse encontro, porque você tem aí o Green, que é uma referência, você tem o Dione da Pragma, que tem um projeto de logística reversa, de embalagens, que é calcado fundamentalmente em apoio e suporte a cooperativas, permitindo com que elas também ascendam economicamente, incorporando-as em sistemas de logística reversa financiados pelo setor privado empresarial. Então, de certa forma, também busca essa autonomia e
do modelo cooperativista. Então, assim, eu fico muito honrado com essa conversa. Eu, particularmente, aprendi a respeitar bastante o modelo de cooperativa. Eu, num primeiro momento, tinha uma certa resistência, fui convencido pelas práticas que é possível melhorar. Tem muita cooperativa boa, da mesma forma que tem cooperativa que, infelizmente, que não quer melhorar, infelizmente, que ainda, no caso, eu estou falando de materiais recicláveis, né? Não estou falando cooperativas em geral, estou falando do que eu conheço um pouco mais a fundo, que são as cooperativas de materiais recicláveis. Então, assim, eu vejo catadores e catadoras em cooperativas que incorporam o desafio de melhorar a qualidade de vida, né? De respeitar regras, horários, requisitos de segurança, ou seja, transformar a cooperativa no business, né, num negócio de fato, né, numa atividade empresarial. E, de outro lado, infelizmente, também a gente lida, por vezes, com cooperativas que, por mais que você apoie, por mais que você dê capacitação, tem cooperativa que não vai, entendeu? Acontece. E isso acho que em todos os setores. Por isso que eu sempre faço questão de anotar que eu aprendi a valorizar e respeitar demais as cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, mas não deixo de fazer os apontamentos críticos, especialmente para a melhoria da gestão. Por exemplo, eu tenho às vezes enfrento discussões de ordem trabalhista. É triste, porque eu deveria estar aqui defendendo a cooperativa, né? Só falando Mas não, infelizmente você encontra cooperativas que se valem desse papel para depois começar a discutir questões de relação de trabalho. Quer dizer, quando interessa é uma coisa, quando não interessa é outra, Douglas. Eu acho que esse ponto eu fico muito chateado, e falo na pessoa física, Fabrício. Não estou falando como advogado e profissional atuante na área, não. Fico triste porque eu vejo o empenho de muitos prestadores de serviço, muitos programas, mesmo o Johnny aqui, que é uma referência na área, às vezes me dá uma certa frustração de ter que lidar com situações como essa, mas, veja, nós não podemos tratar as exceções como regra, né? As exceções, na minha opinião, têm que extirpar do sistema. Para mim, esses casos mal-sucedidos não representam o cooperativismo do Brasil, não representam, na minha opinião, infelizmente, e gostaria, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo desses péssimos exemplos, para demonstrar que tem muita coisa boa e tem os ruins. Você tem que limpar os ruins do setor e prestigiar uma atuação, né? Até porque a própria Política Nacional de Resíduos, ela promove essa integração das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, traz as cooperativas para um sistema, reconhece, né, o papel delas. Os números que você apontou logo no início demonstram, né, a representatividade, o papel dessas entidades para viabilizar a reciclagem no país, para desviar o volume que hoje é encaminhado para aterro sanitário, quando é para aterro, né, porque ainda a maioria é para o lixão, mas é louvável. Eu acho que o que nós temos, inclusive o ano passado, só para compartilhar, e para encerrar aqui a consideração inicial, Douglas, eu escrevi um artigo com a ABES, com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, exatamente trazendo esses pontos de requisitos. Veja, cooperativa, tem oportunidade de você agregar, integrar projetos de logística reversa. No entanto, tem pressupostos, como qualquer negócio. Como eu tenho que cumprir quando eu vou prestar um serviço para qualquer empresa, a cooperativa tem que prestar, tem que também cumprir os mesmos requisitos. Então, tem que ter, né, o CNPJ devidamente registrado, um alvará de funcionamento, um estatuto em ordem, a governança dos cooperados se apropriando da decisão dentro da cooperativa. Então, você tem requisitos de segurança. Então, isso é muito importante para que elas possam aí ascender cada vez mais, olhando especificamente na questão dos materiais recicláveis e na logística reversa, e também, naturalmente, nos próprios sistemas de coleta seletiva, que vêm sendo implementados pelos municípios e que a própria legislação permite que as cooperativas sejam contratadas, dispensadas de licitação. Ou seja, criando uma oportunidade, uma facilidade para a contratação das cooperativas. Lembrando que, mesmo essa contratação, tem regras.
horários, diretrizes, compromissos e penalidades no caso de não cumprimento. Fabrício, você falou tudo. As pessoas, elas usam o cooperativismo na hora que interessa. É uma coisa muito interessante isso, né? Então, você tem duas maneiras. Quando interessa, ele fala que é uma cooperativa. Quando não interessa, ele não é uma cooperativa. Então, o que falta realmente é esse modelo de gestão. Eu acho que está aqui o Roger, esse é um exemplo, porque você muda uma gestão, você tem uma cooperativa de reciclagem, mas ele citou todos os exemplos do que ele faz, olha o caminho que ele está percorrendo. Então, acho que gestão é fundamental, as pessoas que trabalham têm que comprar a ideia. Então, tudo isso que você falou é muito interessante. A gente vê o dia a dia das cooperativas e sabe da dificuldade. Precisa ter, talvez, uma legislação, uma coisa mais efetiva, mas eu acho que o caminho é esse daí. Excelente. Johnny, agora quero saber de você. Me fala um pouco o que é a tua empresa, como que você funciona e faz esse desfecho aí para a gente. Bom, Douglas, primeiro, boa tarde às pessoas que estão nos assistindo, agradecer o convite da Mundo Coop. Para mim é um prazer muito grande estar aqui e debatendo sobre o cooperativismo, né? Eu transito nesse tema e trabalho em apoio à organização de cooperativas aí, já se vão mais de 2 décadas e meia, né? Então eu acredito no cooperativismo, no que ele traz em termos de distribuição de resultados na sociedade, em termos de capacidade de transformação de cultura. Cumprimentar os meus colegas aqui, né? O Roger, eu já tive lá no Uigurim, eles têm uma experiência realmente muito diferenciada e tem vários aspectos lá, inclusive desse diálogo de pessoas de perfis diferentes, né, Roger? Você tem lá catadores e você tem lá pessoas que são formadas tecnicamente em determinadas áreas, então tem uma composição ali que é bastante diferenciada da realidade das cooperativas de catadores tradicionais, e cumprimentar também o Fabrício. O Fabrício é um amigo, um parceiro, a gente tem participado de alguns debates aí mais relacionados às alternativas para o efetivo cumprimento da Política Nacional de Resíduos. A gente tem acompanhado tanto no diálogo com governos, com empresas, né? Às vezes o debate avança, às vezes a gente se aborrece, né, Fabrício? Mas a gente é persistente. Então, a gente tem que seguir, porque se a gente não acredita, a gente não tem energia de seguir em frente. Douglas, veja, o cooperativismo, ele a nível global, ele já nos trouxe inúmeras alegrias em torno do mundo, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, muito do que se constrói no continente europeu em setores econômicos, mesmo quando eles não são organizados com a forma jurídica de cooperativa, eles se nutrem do espírito cooperativo para montar arranjos de negócio. Nós poderíamos falar aqui, por exemplo, das experiências de arranjos locais de produção do norte da Itália, que são muito nutridos pelo espírito cooperativista, né? Aqui no Brasil, a gente também tem uma história muito bonita do cooperativismo, seja lá o início de tudo isso com cooperativismo de crédito, né? Eu hoje moro em Brasília, vivi um tempo no Rio, fora de pandemia, passo mais tempo em São Paulo, mas, na verdade, sou gaúcho, né? Então, lá o Rio Grande do Sul teve lá aquela experiência referencial do cooperativismo de crédito, né? O quanto as cooperativas representam, em termos de importância, para o campo,
nesse país, né? Boa parte dos alimentos que vêm para a nossa mesa resultam da produção de cooperativas. Hoje, o quanto as cooperativas representam, por exemplo, no setor da saúde também, no setor de serviços. Então, o cooperativismo, ele está espalhado e ele nos permite colaborar com o desenvolvimento econômico do país, mas também colabora para que a gente consiga espalhar esse espírito de cooperação que, inclusive, nesse momento de pandemia, tem se mostrado muito pujante no nosso país, né? Então, quando a gente fala de todas essas campanhas, todas essas ações que volta e meia a gente vê no jornal, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um princípio cooperativista, nós estamos falando de solidariedade, nós estamos falando de cooperação, nós estamos falando de união, né? Nós estamos falando dessa capacidade de ter a sensibilidade de compreender o limite e os desafios dos outros. E foi esse espírito cooperativista, Douglas, que criou alicerces importantes para que nós tivéssemos hoje esse grande leque de organização de catadores e catadoras de materiais recicláveis em todo o país. Vale dizer aqui que a gente tem um trabalho importante que é desenvolvido pela Pragma, o Fabrício citou aí, a gente tem um projeto de logística reversa que a gente desenvolve, que é o Recupera, e que hoje está em 21 estados, mas a gente também trabalha em parceria muito com esse espírito de cooperação, de conseguir colaborar com outros players que também desenvolvem projetos para que cheguem até as cooperativas. Tem uma parceria importante com a ABPEC, a gente tem parceria com a Associação Nacional dos Catadores, a ANCAT, que é uma instituição importante. A gente trabalha com associações setoriais, como a ABIMPET, com empresas da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, da Indústria Brasileira de Refrigerantes. E quando a gente vai, Douglas, até o nosso cliente e oferta esse modelo de realizar a coleta, a recuperação de resíduos por meio de cooperativas, a gente faz isso porque a gente acha que é muito importante que a sociedade brasileira tome conhecimento da importância que esse trabalhador chamado catador e reconhecido em 2001 na CBO tem para que a gente consiga tornar as nossas cidades habitáveis, as nossas cidades mais limpas, que a gente consiga contribuir para que se exija menos de recursos naturais e, principalmente nesse momento em que esse tema, e aí eu fecho com isso essa primeira rodada, Douglas, principalmente nesse momento que esse tema, que é um tema que já ganhou o seu espaço há 20, 30 anos atrás no continente europeu, talvez um pouco menos na América do Norte, quando ele começa a ganhar robustez aqui no Brasil, que é a política nacional, a logística reversa, para que a gente consiga implementar esse sistema no Brasil, garantindo que esses trabalhadores que inventaram a reciclagem no país por absoluta necessidade, que são os catadores, possam estar inclusos neles, com todos os desafios que foram trazidos aqui pelo Roger e pelo Fabrício, né? Não tem vida fácil, né, Fabrício, nesse meio. A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que ter muita paciência, tem que ter persistência, mas eu sou, como eu costumo dizer, um otimista irrecuperável. Eu acredito que esse modelo cooperativista que organiza catadores e que dá espaço para que esses trabalhadores também ganhem dentro dessa cadeia e, ao mesmo tempo, colaborem com o desenvolvimento sustentável desse país, é o caminho que nós temos que seguir trilhando. Você falou uma coisa muito interessante, Johnny. Você pega a cooperativa que o Roger administra, você vai de um ponto a outro. Você tem o catador, que é um nível cultural, e você tem o gestor, que é o nível. Eu acho que essa é a função do cooperativismo, é você aglutinar isso. Como você trabalhar com essa demanda. Essa que é a parte mais difícil. E quando a gente fala do cooperativismo, a gente lida com pessoas. O cooperativismo, a base do sistema é lidar com pessoas. Agora, você citou alguns exemplos, Johnny, lá de fora,
você vê muita diferença de como é a reciclagem lá fora, como o que é feito internamente aqui no Brasil? Veja, Douglas, a gente tem, vamos falar aqui do continente europeu, e o Fabrício também conhece muito, é um estudioso disso. A gente tem um processo lá que ele é mais maduro, inclusive instrumentos regulatórios de mais tempo e que estabelecem uma obrigação mais ampla por parte das empresas. Então, isso é um primeiro elemento. A gente tem uma política nacional de resíduos aqui no Brasil que ela é uma referência internacional, mas se a gente for olhar a cadência de implementação dela, é um esforço gigantesco e a gente está dando passo. Eu vou dar um exemplo aqui concreto. A Política Nacional, lá em 2010, dava como prazo para encerramento de todos os lixões no Brasil o ano de 2014, né, Fabrício? O que nós tivemos? Nós estamos hoje no ano de 2020 com mais de 3 mil lixões ainda em pleno funcionamento. E quando a gente está falando de lixão, nós não estamos só falando de destinação inadequada do resíduo, nós estamos falando de gente disputando com o urubu, né? Nós estamos falando de pessoas trabalhando em condições absolutamente insalubres. Então, é diferente. Eu fui, por exemplo, conhecer o modelo mais especificamente na França, né? Então, você tem lá plantas que já são semi-automatizadas ou automatizadas. Você tem alguns modelos em países europeus de grandes gerenciadoras desse processo. Por que a gente diz que aqui é diferente e não dá para pegar o modelo europeu, trazer para o Brasil, colar e dizer, fazer o copia e cola tradicional, sabe? Porque aqui a gente tem uma figura chamada catador. Aqui a gente tem um país de dimensões continentais. Aqui a gente tem uma obrigação estabelecida na lei para as administrações municipais e a gente tem um Estado brasileiro que sofre uma crise de financiamento. Ele mal e mal consegue ter dinheiro para pagar a folha de pagamento do seu funcionário. Ele não consegue ter uma política de saneamento, ele não consegue ter uma política de urbanização, às vezes, da sua cidade. Então, assim, e aí o Fabrício acompanha muito isso, o tema do resíduo, que mais vulgarmente é chamado de lixo, ele vai lá para o fim da fila. Isso não é uma prioridade. Então, os desafios aqui, eles são gigantescos, Douglas. Eu acho, e eu tenho dito isso por onde tenho passado, e muito alinhado com a fala também do Fabrício, de que não tem solução fácil, não tem solução única e não tem solução que vai ser implantada de forma isolada. O que nós precisamos ter é confluência de esforços e romper, inclusive, uma cultura nossa aqui de que cada um fica no seu quadrado, né? A gente tem que quebrar um pouco essas barreiras e trazer para esse ambiente da implementação da Política Nacional de Resíduos o espírito cooperativista da cooperação. É isso aí, perfeito, Johnny. Ô Roger, me fala uma coisa, o que você acha que falta para o trabalho das cooperativas de reciclagem ter mais êxito? Que desafio ainda precisa ser superado? E outra coisa, e como que a população pode contribuir para isso? Legal. Eu vejo que são algumas poucas coisas, mas bastante críticas para o sucesso dessas cooperativas de catadores. Então, o primeiro é que as cooperativas de catadores precisam ter um modelo de negócio. Geralmente, quando você chega numa cooperativa de catadores e pergunta qual é o seu cliente, quando respondem, porque muitas vezes as cooperativas não conseguem responder qual é o cliente, fala que é o comprador de materiais recicláveis, né? É o aparista, tal. Quando, na verdade, o cliente de uma cooperativa de catadores é a prefeitura. Porque, geralmente, ela que está contratando, seja por meio de convênio, parceria, aquele galpão, ela que está contratando aquela logística. Então, a cooperativa deveria prestar um serviço para a prefeitura e, né, só para a gente colocar também em contexto, um contrato deve ser pago, né? E hoje ele não é pago, então é por isso que muita parte do sistema não funciona. Então, a primeira coisa seria entender esse modelo de negócio. E a segunda pergunta que eu faço nas cooperativas que eu visito é uma provocação do tipo,
Quando você pensa em visitar uma fábrica de carros, que tipo de profissionais você imagina ter numa fábrica de carros? Além do mecânico, além do montador, da pessoa que parafusa a roda. Você acha que numa montadora de carros tem um RH? Tem um departamento comercial? Ah, não, tem. E numa loja de sapatos? Ah, também. E no supermercado? Também. E por que numa cooperativa de catadores não? Né? Então, com essas duas perguntas relativamente simples, eu percebo a reação de muitas gestoras de cooperativas de catadores, assim, muitas vezes entrando em parafuso, né? Tipo, na verdade, eu sou uma cooperativa, assim como tem a cooperativa de crédito, assim como tem a cooperativa agropecuária, e todas elas têm uma área de gestão, né? Eles precisam de um faturamento, eles precisam de uma área de cobrança. Por que a cooperativa de catadores não pode ter? Né? Porque existe também um preconceito justificado de muitas cooperativas com relação aos técnicos, né? Porque é técnico de prefeitura que vai ajudar, é técnico de ONG que vai ajudar, de universidade que vai ajudar, mas é sempre uma pessoa de fora fazendo o que é a lição de casa da cooperativa, né? Então, a partir do momento que os catadores, que as cooperativas de catadores começarem a se entender como uma prestadora de serviços, naturalmente, depois de um tempo, as relações podem começar a mudar. E eu tenho um exemplo próprio, né? A primeira porta que a gente foi bater quando a gente decidiu abrir uma cooperativa foi a da Prefeitura de São Paulo atrás de um convênio, porque a minha área de formação é mecânica, então não sou da área de negócios nem administração, não fiz plano de negócios, nada disso. Então eu queria, assim como toda cooperativa, um convênio com a Prefeitura de São Paulo. E é óbvio que não deu certo, foram 2 anos de tentativa, né? Uma lista interminável de documentação e por aí vai. Quando a gente foi para o mercado privado, para tentar prestar esse serviço de coleta seletiva, organizada e tudo mais, deu certo. E depois de 3 anos, quem bateu na nossa porta? Prefeitura de São Paulo. Perguntando, poxa, tem um bairro aqui que a gente estava tentando fazer um piloto de coleta rastreada, assim como vocês estão fazendo com o supermercado, com aqueles condomínios, como é que a gente faria? Então veja como a relação muda. A gente conseguiu criar desejo na prefeitura. A gente passou a ser procurado como um prestador de serviço. Só que agora a gente estava na condição de negociar. Falar, legal, prefeitura, a gente consegue fazer. Esse é o custo, esse é o formato, essa é a condição. Então a gente virou, né, a mesa de negociação a favor da cooperativa de catadores. Então hoje a gente é útil e desejado pela cooperativa. E isso muda, assim, diametralmente a relação das cooperativas com as prefeituras. Então, é simples de falar, é difícil de fazer. Mas, essencialmente, para as cooperativas darem certo, precisa entender que é um negócio sem fins de lucro, mas com fins econômicos. Né? Então, é importante frisar que cooperativa é um negócio, mas é um negócio diferente do mercantil convencional. Mas tem que ter um propósito de um produto de qualidade e um serviço de qualidade. Do contrário, no longo prazo, não vai existir, a não ser por força de política pública, que, infelizmente, é o que acontece muito hoje. Eu vejo muito gestor público, aqui na Ugreen a gente já recebeu mais de 15 prefeitos, falando, puxa, mas eu tenho que trabalhar com cooperativa, né? Porque está na lei. Então, é um negócio forçado, que se não fosse lá o legislador, 18 anos no Congresso, de colocar a Política Nacional de Resíduos, é muito possível que, nesse momento político que a gente está hoje, as cooperativas seriam varridas do cenário, né? Porque a gente já não está mais nessa coisa de apoiar o pobre e tudo mais. A gente está na linha da privatização, né? Então, não sei se é fácil, mas eu consegui reduzir para essas 2 principais coisas aí, um pouco da fórmula do que deu certo. E, atualmente, a tua relação com as prefeituras, eu não sei se você trabalha só com São Paulo, se você trabalha com o Estado, como está sendo essa tua relação com esse órgão público? Então, hoje é muito bacana, porque a gente inaugura esse ano a franqueadora da Ugreen, que é uma franquia social de cooperativas de catadores. E, para minha surpresa, eu achei que a gente fosse ter muito interesse da indústria por conta do acordo setorial de embalagens e tudo mais, e sim, existe esse interesse, mas das cooperativas e das pessoas interessadas nesse projeto, de 70 interessados que se apresentaram sem a gente nunca ter divulgado isso tão abertamente, quase 40 e pouquinhos, são prefeituras que ou não têm iniciativas de coleta seletiva, então, poxa, vocês têm essa cooperativa eficiente, catador ganhando R$ 1.800 por mês, como é que isso faz e tudo mais, ou que tem uma cooperativa, mas o resultado não está vindo, então a renda é muito baixa, a reciclagem,
os números não aumentam, né? Ou porque quer diminuir custo. Porque como a gente insiste nessa lei do grande gerador, de responsabilizar o privado pela sua coleta, e isso desonera o poder público, o gestor olha com interesse. Falou, poxa vida, eu tenho um gasto de 1 milhão por mês, por exemplo, com resíduos, e eu posso transferir uma parte disso para o privado. Então, eu reduzo minha conta. Então, hoje a relação é muito positiva. Eles estão buscando com interesse implantar esse modelo nas suas cidades, né? Vamos ter as primeiras experiências reais de como isso vai se implantar daqui para o ano que vem. Então, aí eu vou poder responder como essa relação sai do namoro para o casamento, né? O casamento. Bacana. E você, Fabrício, como que a cooperativa de reciclagem precisa, o que falta para ter mais êxito? Quais são os desafios que ainda faltam ser superados? Eu acho que desafios internos, o Roger colocou muito bem, eu acho que ele apontou, né? Gestão, governança, profissionalização, entender o negócio, isso seria a medida interna, isso independe de terceiro, isso é por parte deles, e sem dúvida alguma, o nascedouro da cooperativa faz muita diferença, para que você não tenha o dono da cooperativa, né, e que faz de cooperados funcionários. Então, isso acontece bastante. Cansei de ver, presidente tem um filho que dirige o caminhão, a filha cuida do administrativo, e quem vai lá na catação é o restante do pessoal, entendeu? Uhum. Isso eu estou falando de cooperativa, que todo mundo, veja, a cooperativa modelo, cooperativas... Então, veja como é complicado o cenário, entendeu? Se não subir a régua, como o Roger fez, infelizmente, nós somos cooperativa, aí você começa a ver, é filho, é pai, é primo, aí monta outra, né, do lado, aí é a mesma estrutura familiar. Então, assim, primeiro é o seguinte, e eu sou super crítico com relação a isso, até porque, Douglas, eu mesmo recomendei cliente já processar a cooperativa. Não quer entregar, não quer fazer, não quer seguir regra, processa. Você não processaria uma empresa? Sim. Você não tem uma ação de indenização? Então, pede, entendeu? Ação de indenização. Veja, tinha um contrato, cumpra-se. Não tem... Não é porque nós somos cooperativa, sim. E por isso que nós estamos trabalhando junto. Vocês são cooperativa, nós combinamos um jogo, nós assinamos um contrato, você tinha desempenho, você tinha meta, você tinha prazo e você tem valor. Eu cumpro o meu, você não cumpre o seu. Veja, em qualquer lugar do mundo, isso resulta, né, numa discussão judicial ou, no mínimo, no embate administrativo. Então, assim, não tenho receio nenhum de partir para a judicialização com quem, infelizmente, acredita que nós temos que ficar passando a mão na cabeça, temos que ficar relevando. Não tem. Você quer trabalhar sério e ter uma contrapartida financeira séria? Veja, eu não estou falando migalha, eu estou falando trabalho, projeto e remuneração, né, em valor de mercado, que é onde o Roger compete. O Roger compete com empresa valor de mercado. Não é, porque aí o Green é cooperativa, então... Não, veja, esse é o meu valor. Então, primeira coisa, interno. Segundo, externo, que aí é a questão dos instrumentos econômicos, né, de incentivo para facilitar a vida das cooperativas, tanto em termos formais, documentais, para ter uma via rápida, para ter um sistema menos burocratizado, para ter um tratamento fiscal diferenciado de fato, buscar potencializar de uma forma tributária as atividades da cooperativa. Então, trabalhos internos e trabalhos externos. Os dois são prioritários, não caminham um com o outro. Infelizmente, hoje também, você tem muita cooperativa batalhando, que é difícil, como o Roger colocou, sobrevivendo com valor de comercialização de material. Veja, é difícil você falar em... Eu participei de projetos em que as cooperativas, pasme, Douglas... ganhavam, os cooperados ganhavam em torno de 550 reais, passaram a 1.100, 1.200, quer dizer, na cooperativa de catadores de materiais recicláveis. As pessoas podem nos ouvir e falar, veja, mas é um valor ainda baixo, mas era 500.
entendeu? O cenário era dramático, né? E então, assim, eu acho que dá para fazer um trabalho bacana. Torço para que, de fato, as cooperativas internalizem as melhores práticas de gestão e governança, que isso é fundamental para elas avançarem. Tem modelos voltados aí à reciclagem que prescindem de cooperativa, então, para elas estarem no jogo, elas vão ter que trabalhar, vão ter que profissionalizar a sua gestão, sob pena de ficar tudo mecanizado, que é o que o próprio Dione colocou, né, quando ele menciona o exemplo europeu. Sim, veja, eu falei hoje, eu dei uma palestra e falei que talvez o princípio mais relevante da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a visão sistêmica, que leva em considerações variáveis econômicas, ambientais, sociais, culturais e tecnológicas. Eu não posso olhar um ou outro vetor. Quando eu analiso o modelo europeu, veja, olha o tamanho do país. O Brasil são 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós somos aproximadamente, se não me engano, 200 vezes o tamanho da Suécia. Nós temos 20 vezes a população de Portugal. Então, aqui é sui generis, é particular, é para o Brasil. Não adianta importar a coisa, porque, veja, aqui não tem europeu, aqui é brasileiro. Começa da cultura do cidadão, né? O cidadão que não separa, que não descarta, que não interage, que não cumpre o seu papel. O Dione colocou muito bem. Nós estamos em 2020, Douglas, e estamos aqui falando com os nossos amigos aqui, os ouvintes. Nós temos no país 40% de tudo que é gerado vai para lixão. Lixão. Isso é coisa do século passado. Não dá para admitir. 2020, falando de smartphone, tecnologia, high-tech, de aplicativo, de ponto de entrega, o cacete A4. E aí você me fala o seguinte, olha, 40% ainda vai para lixão no Brasil, viu? Então, assim, não comunga o discurso da prática, não tá rolando. Então, eu acho que tem grandes desafios. Eu também tenho um problema sério como o Dione, também sou um otimista fervoroso e acho que dá para melhorar, sem dúvida alguma dá para melhorar. Não só dá, mas como tem que melhorar. Nós não podemos ficar assim. E as cooperativas são fundamentais. E eu estou vendo o pessoal que está nos acompanhando aqui falando de educação, né, de a importância. E eu acho que não é só educação, é educação, é cultura, é orientação, é penalização. Quem não cumpre, ser penalizado, entendeu? Quem faz errado, ser penalizado, e assim por diante, tá? Eu acho que essas são algumas considerações aí pro grupo. Bacana, Fabrício. Eu acho que assim, colocando lenha no fogo, né? Quando você diz isso do cooperativismo, a gente briga muito aqui com essa comunicação que ela tem que ser diferenciada. As pessoas ainda acreditam, enxergam muito o cooperativismo como o terceiro setor, como se fosse uma ONG. Não é uma ONG. A gente tem que profissionalizar. A gente tem que mostrar isso daí. E o que você falou, eu concordo. A gente tem que, se for o caso, penalizar, porque é o jogo do mercado. Não é na hora que está acontecendo, aí passar a mão na cabeça, ai, coitadinho. Não, a gente está no mercado. Então, se você não cumpriu, é penalizado. E quando você diz esses 4 temas, é o tema da sustentabilidade. Você envolve tudo isso. Então, acho que assim, é uma coisa, tem muita discussão aí para acontecer, viu? Dione, tua opinião agora, meu amigo. Mais fogo aí. Então, Douglas, veja o seguinte, ó, a gente tem desafios da porta para dentro e da porta para fora, né? Da porta para dentro, eu queria destacar um aqui que me parece bastante importante, e eu já trabalhei com cooperativas de vários segmentos, tá? Eu já assessorei a organização de cooperativa de produtores de leite, por exemplo.
eu já trabalhei na assessoria de empresas que faliram e foram recuperadas por trabalhadores organizados em forma de cooperativa. Eu já trabalhei com cooperativas de pescadores e tem uma característica, Douglas, que é comum a todo mundo, que é o seguinte, é uma questão estrutural. Eu sou muito realista, às vezes eu tenho o defeito de ser pragmático demais, tá? Então tem que ficar me controlando. Mas veja o seguinte, a gente tem um modelo de educação que, em geral, nos forma para ser patrão ou para ser empregado. Ele não nos forma para cooperar. Então, isso é um problema. Então, quando eu monto uma organização coletiva para trabalhar junto, para dividir resultado, responsabilidade, tomada de decisão, a minha cabeça confunde toda. Às vezes a gente percebe que há uma nítida dificuldade de separar o que é a autogestão na decisão e a organização das competências. Então, eu posso participar na decisão estratégica internamente, mas se o dever de realizar uma determinada tarefa é minha e alguém tem uma função de coordenar essa minha tarefa, eu tenho que compreender que isso são competências e eu tenho que cumprir. Eu sempre cito um exemplo que é o seguinte, uma vez numa empresa que foi recuperada e eu estava assessorando lá, eu tive duas situações que foram muito impressionantes, assim. Uma de um camarada, o pessoal disse, não, agora é autogestão, é tudo coletivo, é cooperativa. E um determinado camarada foi lá e disse assim, gente, eu trabalhei a minha vida inteira recebendo ordens, eu estou com dificuldade. Quem é que manda nesse negócio aqui? Entendeu? Então, assim, aí você tinha que trabalhar com o camarada para dizer, olha, não é nem uma coisa nem outra. E a outra situação do cara que no final do dia, e eu presenciei isso, estava saindo com uma furadeira industrial. E aí o cara lá da portaria disse para ele, não, para aí, onde é que você está indo com essa furadeira? E o cara que estava indo com a furadeira diz assim, eu não tenho que te dar explicação, eu sou dono dessa cooperativa. Então, veja, são confusões que precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas, e que a gente precisa ter, sim, muita política pública de formação, e que hoje, diga-se de passagem, no caso do setor das cooperativas de catadores, a gente está tendo muito investimento privado na formação e capacitação das cooperativas. Então, isso é um dado, é uma questão muito importante. A outra coisa, Douglas, para mim, da porta para fora, eu vejo de novo como uma certa confusão. Veja, uma coisa é a forma como eu me organizo juridicamente, os princípios que regem a unidade jurídica da qual eu faço parte e a forma como eu recebo os resultados do trabalho e distribuo, que seguem as regras do cooperativismo e está correto, tem que seguir. Agora, meu amigo, a economia é capitalista e o mercado é cão. Então, se eu não tiver capacidade de dialogar com esse mercado, inclusive para mostrar que esse modelo que eu tenho de cooperativismo, ele pode ser eficiente, ele pode gerar resultado, ele pode ser melhor para o país, porque ao invés de concentrar o resultado econômico, ele distribui, ou seja, eu distribuo renda, eu aqueço a economia, eu gero mais trabalho, tudo isso é importante. Agora, se eu tiver aqui a cooperativa do Roger para prestar um serviço num prédio lá da Faria Lima, aí em São Paulo, e eu entregar o contrato para ele, e ele não cumprir, para mim pouco importa se ele é uma cooperativa ou se ele é uma empresa. Eu estou contratando um serviço, eu quero que a pessoa cumpra. E esse é um desafio que eu acho que o Fabrício apontou bem em relação a esse tema da gestão de resíduos no Brasil. Por quê? Olha só, Douglas, a gente, há uns 15, 20 anos atrás, né, nós que somos jovens há mais tempo do que o Roger, a gente já acompanhou algumas coisas aí, né? Então, quando a gente pega lá uns 15 ou 20 anos atrás, o que era o debate da questão ambiental? O debate da questão ambiental, da questão dos resíduos, mais especificamente. O que era a questão dos resíduos? Era um tema eminentemente ambiental com uma dimensão econômica.
Olha o que aconteceu agora, que interessante. Agora o tema de resíduos é um tema eminentemente econômico, com uma dimensão ambiental importante. Por que é um tema eminentemente econômico? Porque quando eu obrigo as empresas de diversos setores a fazer logística reversa, eu estou entrando na questão econômica da empresa. Quando uma prefeitura tem uma obrigação pela lei e pelos órgãos de controle de garantir o fechamento do lixão, de garantir a implantação da coleta seletiva no seu município, eu tenho uma questão econômica de financiamento do Estado. Quando eu tenho todas essas coisas acontecendo no privado e no público, que geram necessidade e, portanto, oportunidades, eu estou gerando oportunidades de negócio. E com isso, por um lado, é bom, porque amplia as possibilidades das cooperativas de catadores, mas, por outro lado, meu amigo, eu aumentei a concorrência, porque a lei, embora ela diga que a prioridade é das cooperativas e tem que ser, o que nós temos visto na prática é que qualquer personalidade jurídica ocupa esse espaço, seja uma associação civil, seja uma empresa tradicional. Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem nesse momento para esse tema especificamente é a gente conseguir, e aí eu concordo com o Fabrício, modernizar a nossa forma de coletar e a nossa forma de tratar o resíduo. Sabe, para mim é muito difícil quando eu chego numa cooperativa e vejo as condições precárias com as quais as pessoas trabalham. E aí a gente diz, eu concordo, ter limitações de gestão por vezes e tal, mas é muito difícil exigir de um grupo de pessoas que não teve acesso à educação, que não teve uma formação técnica e que não tem nenhuma esteira para triar o material dele, que ele tenha a mesma condição, a mesma capacidade competitiva com uma empresa que tem uma estrutura dessas ou com uma grande cooperativa. Então, nós precisamos tratar disso. O segundo ponto, para mim, é que eu cada vez mais me convenço que a lei trouxe uma grande oportunidade para as cooperativas de catadores, que foi a indicação do papel delas na coleta seletiva e a mudança que a política a lei de saneamento lá atrás fez na lei de licitações, que permite às prefeituras contratar a cooperativa sem licitação. E aí eu termino desta forma, Douglas. Isso a gente pode dizer. Não há uma coleta seletiva com mais qualidade do que aquela que é feita pelas cooperativas de catadores. E eu acho que esse deve ser o caminho das cooperativas. As cooperativas devem se especializar na coleta seletiva de resíduos, porque uma coisa é quando eu saio aqui fora na minha casa para deixar o material lá do lado de fora e vem um caminhão compactador e mistura tudo e eu sei que parte disso vai para o aterro. Outra coisa é quando eu boto o material e eu vejo um caminhão de uma cooperativa passando, que o cara sabe que o que tem dentro daquele saco ali não é o que vulgarmente chama de lixo. O que tem dentro daquele saco é o que diz a lei. É um resíduo que tem valor econômico para a sociedade. Essa sua colocação foi bem interessante, Johnny, porque você fala que a cooperativa tem essa visão mais apurada desse trabalho deles. Eu acho que esse é um negócio que a gente tem que bater muito na tecla. Talvez o caminho seja esse daí. E quando você traz essa diferenciação de como era a reciclagem há 10, 20 anos e o que é agora, entra nesse papel de sustentabilidade. A gente tem esse tripé que é muito interessante. Então, a gente vê por esse lado econômico agora que antes não existia isso. Essa tua colocação foi bem propícia, que é justamente essa pergunta que eu queria fazer agora para vocês. A sustentabilidade é um dos destaques das atuais discussões, principalmente o que está acontecendo agora. Como vocês acham que isso vai impulsionar o setor? Quais são as perspectivas que vocês enxergam para o futuro? Eu quero começar com você, Roger. Bem, eu acredito muito no modelo do tripé da sustentabilidade, né? Do ambiental, do social e do econômico. E eu acho que não só a mídia, que agora está na mão de todo mundo, os criadores de conteúdo,
como a capacidade de gerar e disseminar dados cada vez mais presente também, hoje o desbalanceamento entre esses três pilares fica muito mais evidente do que eu acredito 10, 15 anos atrás, né, em que, por exemplo, resíduo tinha essas dimensões econômica e ambiental e o lado social ficava escondido, né? Então, hoje, falar com alguém que nunca ouviu falar no termo catadores é quase impossível, né? Então, é um tema que já está conhecido aí Brasil afora. Então, eu vejo com bons olhos essa nova onda, né? São ciclos, eu não sei quanto que sustentabilidade vai durar, que já foi ecologia, já foi ambiente, já foi alguns termos diferentes, já está havendo um cansaço do termo sustentabilidade, mas outros surgirão para falar desse equilíbrio entre essas várias dimensões. Então, eu vejo iniciativas de grandes empresas, eu vejo iniciativas de uma elite intelectual no assunto. O grande desafio é fazer isso chegar nas pequenas empresas, o grande desafio é fazer isso chegar nas periferias, tá? Porque eu brinco, hoje eu sou vegetariano, eu tenho o privilégio de ser vegetariano, trabalhei na JBS, foi minha última experiência profissional em empresas. Mas para eu convencer alguém que está na periferia a ser vegetariano, primeiro ele precisa ter acesso à carne. Então, para a gente começar a falar sobre sustentabilidade nesse nível de complexidade, para quem está lutando todo dia para conseguir pagar o almoço, é um desafio imenso que a gente precisa cuidar, né? Então, eu acredito que, naturalmente, grandes mudanças começam aí nas grandes empresas, nas elites intelectuais e tudo mais, só que a gente tem o desafio de acelerar isso para a massa, né? Para quem, poxa, está agora começando a comer salgadinho, e a gente sabe que a embalagem de salgadinho é uma porcaria para o meio ambiente, né? Mas como é que eu falo para aquele garoto não comer o salgadinho, né? E comer o Nutella, sei lá o quê, alguma coisa que tem uma embalagem melhor. Então, não é fácil o desafio, se tratando de um país como o nosso, grande em desenvolvimento, com seus vários problemas, mas eu vejo a gente caminhando nesse sentido, o que é bom, né? Eu faço parte aí do trio. Acho que quem trabalha em resíduos, se não for otimista, não aguenta o trampo. É uma coisa indissociável. Para você trabalhar com isso, ou você é otimista, ou você não dura muito tempo. Então, é isso. Eu vejo com bons olhos, mas a nossa missão é acelerar essa agenda, com certeza. Você acha, Roger, que as indústrias, principalmente as alimentícias, elas contribuem? Como que você citou dessas embalagens? Você acha que elas estão nesse momento, elas vão, pouco importa isso? Não, existe, tá? Existe o conhecimento, então, nos níveis de consciência, né? É raro uma empresa, até de porte médio, que não saiba que ela causa impactos no meio ambiente, tá? Então, isso já é uma evolução, um amadurecimento muito grande, por conta, em grande parte, da pressão popular. Então, o consumidor começa, né, a fazer algumas ações. A Pet Leite, por exemplo, quando chegou no mercado e não tinha reciclagem, tiveram algumas matérias, reportagens sobre o risco, porque não era reciclável. Isso fez algumas indústrias voltarem atrás e voltar para a embalagem de longa vida, que já tem um mercado um pouco mais consolidado da reciclagem, né? Então, nos vários fóruns que eu participo sobre esse assunto, existe sim um interesse, né, pelo menos de uma pequena população ali da empresa, em resolver o assunto. Agora, quando você coloca isso na estratégia empresarial, quando a gente está falando lá no C-level, né, dessas grandes corporações, é aí que as grandes mudanças começam a acontecer. A gente vê alguns exemplos aí, Natura, a Unilever em algumas linhas de produtos e tudo mais, que fazem mudanças significativas, né? É óbvio que tem um desafio técnico, então é o que eu sempre brinco, o plástico não é o vilão, o descarte inadequado é que é o vilão, e o desenvolvimento de embalagens algumas vezes também, né? Mas dizer quanto que isso representa, do esforço de negócio, quanto resolver o problema é representativo, eu diria que não é o suficiente, né? O poder de marca que essas brand owners, né, as detentoras de marcas possuem, é gigantesco. Então, um pouco mais de esforço e energia aí, eu acho que a gente resolveria muitos problemas com uma velocidade maior, né? Muito bacana. É aquela coisa que a gente falou, eu acho que uma das coisas que a gente tem falado aqui é uma cadeia. Não adianta a gente focar em um único ponto, você tem que ir em todos os pontos para poder ter o resultado. Puta, bacana, a sua explicação foi fantástica, Roger. Fabrício,
qual a tua perspectiva aí para o futuro? Como você acha que a sustentabilidade vai impulsionar esse setor? Bom, primeiro, acho que assim, tendo em vista até o que está na pauta hoje, né, são a questão dos critérios relacionados às questões ambientais, sociais e de governança, né, os famosos ESG, e é o que vai nortear os novos financiamentos no país. Então, inclusive, os projetos de infraestruturas, fundos de investimento montando área específica, todo mundo olhando com muita cautela os investimentos para ter um lastro de sustentabilidade, ou seja, não está em área impactada, não está envolvido com queimada, não tem problema de licenciamento, cumpre a legislação, tem compliance. Então, assim, vai ser pressuposto dos novos negócios, né? Cada vez mais. Não que já não fosse, ou que já não seja, mas eu acho que esse pós-pandemia criou um novo condicionante do negócio. Ou você atende aos critérios sociais, ambientais de governança, ou está fora do jogo, ou não tem dinheiro para você. Né? Na minha opinião, acho que isso é mandatório. Não é mais uma faculdade veja, tem ou não tem o critério. Não, ou tem ou não tem dinheiro. Na minha opinião, vai por aí. E isso passa pela reciclagem. Acho que a reciclagem tende a receber investimentos na próxima década, no setor de reciclagem, potencializando a recuperação de materiais. E a minha opinião é o seguinte, uma visão realista. Se as cooperativas não se organizarem, elas ficam fora do jogo, tá? É a minha visão. A minha visão é que a régua está subindo, os investidores que estão olhando o mercado já estão olhando alta tecnologia, e as cooperativas, ela tem um caminho, se ajustar, se adequar para entrar junto, ou vai ser atropelada. Na minha opinião, é muito simples. E não é por falta de cuidado ou zelo, não. É porque a cooperativa, algumas delas não vão entender qual que é a tônica, ou vão insistir com modelos mais ultrapassados e vão ficar para trás. Para mim, essa é a minha visão. O plástico, o vidro, outros materiais ainda têm potencial de crescimento e desenvolvimento, e isso vai ser trabalhado pelo setor privado empresarial, e inclusive também os municípios passam a cumprir cada vez mais, os municípios vão ter que se organizar em razão da sustentabilidade econômica financeira do serviço, porque agora vai cobrança de taxa de tarifa do gerador, né, dos munícipes, e isso é um caminho sem volta. Não adianta, até porque uma coisa é fato, o cidadão não tem clareza do serviço de lixo, até porque ele gera e dispõe, ele não tem ideia de que passa um caminhão, de que passa uma turma com toda ali devidamente organizada, com EPI, tudo padronizado, que vai para uma estação de tratamento, vai para um transbordo, vai para um aterro sanitário. Então, isso tudo, eu acredito, na minha opinião, que nós vamos subir o nível, e aí vai ter oportunidade para contratar cooperativa, porque também vai ter recurso. Eu acho que o município vai ter oportunidade de contratar as cooperativas dispensadas de licitação, porque passa a ter recurso para assegurar a sustentabilidade econômica e financeira. Já no viés industrial da reciclagem, continua a ter oportunidade, continua a ter chance, mas, na minha opinião, a régua vai subir, e eu acho que vai ficar cada vez mais competitivo esse mercado, porque vão chegar novos players e olhando os materiais recicláveis. Vide o nosso potencial que tem no Brasil. Eu acho que essas são algumas considerações em termos de perspectivas aí para o setor. Fabrício, do jeito que você está falando, é um mercado milionário. O que está faltando realmente é catequizar, é você ensinar a população a maneira correta de fazer, porque isso é uma coisa que as pessoas realmente talvez não saibam fazer efetivamente, né? Mas aí, sabe o que eu coloco, Douglas? No fundo, eu vou usar o exemplo do cinto de segurança ou o exemplo da velocidade, né, do controle de velocidade. Falar, na minha opinião,
brasileiro tem assim, eu estou falando brasileiro lato sensu, geral, a massa, tá? Não estou fazendo distinção. Infelizmente, quando a coisa funciona quando tem uma penalização, né? Enquanto não penaliza ou que não tem a noção do pagamento, porque hoje nós pagamos, né, o serviço, é que ele vem no IPTU na maioria das vezes, então o cidadão desconhece. Então, eu acho que, infelizmente, tem que moralizar o sistema. E aqui eu estou vendo até alguns comentários, né, contrapartida de benefícios. Precisa valorizar condutas, por exemplo, do cidadão. O cidadão que separa e o cidadão que não separa. Né? O cidadão que separa, uma tarifa mínima. O cidadão que não separa, tarifa máxima. Você tem que tratar os desiguais de forma desigual. Né? Senão, infelizmente, a gente vai ficar esperando. Se nem a educação básica funciona, a educação ambiental, eu acho que é um desafio ainda maior. Minha opinião, hein? Não minha percepção de mundo. É que você fala uma coisa, eu escutei foi até um humorista falando, ele falou, pô, a que ponto que a gente chegou que a gente tem que explicar para as pessoas como tem que lavar a mão? Então, assim, você está falando uma coisa que faz sentido, né? A gente está falando de uma coisa muito ampla. Porra, tem que explicar como lavar a mão. Pô, o cara que não sabe lavar a mão, mas é difícil. Johnny. Então, Douglas, primeiro, esse tema ele não tem mais volta, né? Acho que esse é o fato importante. Assim, a gente tem uma lei, essa lei trouxe um conjunto de obrigações, tem lá os instrumentos pelas quais as obrigações têm que ser cumpridas, seja pelo poder público, seja pelas empresas. Então, às vezes você diz, pô, mas será que essa coisa da logística reversa, da coleta seletiva, será que isso vai acontecer? Não é que será que vai. A questão é como, né? A questão é como vai acontecer. E isso eu estou dizendo, inclusive, porque para além da lei em si, que já impõe uma obrigação, a gente tem visto uma atuação muito ativa por parte do Ministério Público, por exemplo, em diversos estados. Agora há pouco, Douglas, a gente teve uma recomendação que veio do Ministério Público do Amazonas, o Fabrício está acompanhando isso de perto, que eleva um pouco mais o tom, né, em relação à obrigação daqueles que vendem os seus produtos em embalagem no que diz respeito à recuperação do material, né? E impõe, inclusive, recomenda, inclusive, um conjunto de medidas para a administração local. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não tem volta. A gente vai ter um sistema de gestão de resíduos que como não, digamos assim, não avançou com a celeridade que devia após a aprovação da lei, e aqui vale um parênteses, né? Vamos lá, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso aí em Direito sobre este tema. Se a gente for pensar, Douglas, o Fabrício é um especialista nisso, olha só, o Brasil só foi ter uma política de gestão de resíduos aprovada em 2010. Meu Deus do céu, em 2010. A gente só foi ter alguma legislação sobre a questão ambiental ali no final da década de 70. Então, nós estamos muito atrasados e esse tema ele veio para ficar. Um outro ponto que eu acho que a gente tem que observar é que o consumidor, ele passa, por mais que a gente diga aqui no Brasil que a gente tem um poder aquisitivo por parte do consumidor menor, maiores dificuldades, mas várias empresas têm feito pesquisas. Eu fui convidado há um tempo atrás por um grupo focal de uma grande multinacional, onde eles analisavam o comportamento do consumidor. Então, tem aspectos que começam a fazer parte da agenda do consumidor na hora de analisar o produto que antes não faziam parte. E o tema da destinação do resíduo é um que passa a ter uma importância. Por quê? Veja, quando a gente falava de mudanças climáticas e do impacto
da ausência de gestão, de destinação adequada de resíduo na sociedade, no país, esse era um tema muito distante da gente, né? Só que agora, Douglas, quando chove, a depender de onde você mora, sua casa fica embaixo d'água. Entende? Quer dizer, a gente começou a sentir um impacto, né, quando a gente está andando em São Paulo de carro e chove, né, em determinadas regiões, a gente vive um impacto no cotidiano da nossa vida em relação a isso. Então, isso tem um impacto nas empresas e a gente percebe nitidamente um reposicionamento global dessas empresas na sua relação com o resíduo, né? Então, a gente vê muitas multinacionais hoje assumindo compromissos globais que eu acho fantásticos de eliminar, de garantir a recuperação de 100% das embalagens que elas colocam no mercado, assumindo o compromisso global de aumentar o nível de reciclabilidade das suas embalagens, de aumentar o nível de utilização de matéria-prima reciclável nas suas embalagens. Então, isso tem um impacto direto no mercado. E para o Brasil, nós temos um problema aqui, porque à medida que as empresas digamos assim, fortalecem o mercado, quando ampliam o volume de matéria reciclável nos seus produtos, elas também exigem a nossa capacidade de ter uma capacidade instalada para recuperar e processar esses resíduos. Senão a gente vai ter um gargalo aqui na ponta. Então, nesse aspecto, eu concordo com o Fabrício. Acho que se torna um mercado cada vez mais concorrido, que não vai ser dominado por uma solução única. Nós teremos diversos players, e aqueles que tiverem maior eficiência, maior capacidade de fazer suas entregas, ocuparão o espaço. Eu acho que esse é o nosso desafio com as cooperativas de catadores, é conseguir contribuir com uma inteligência instalada dentro das cooperativas, porque esse é um dado bem importante, Douglas, de dividir aqui. Ninguém conhece mais de resíduo do que o catador. Então, você vai dentro de uma cooperativa, às vezes, eu já fui com alguns técnicos, que o cara chega lá e o catador começa a apresentar para ele a estratificação dos materiais, o que é PP, o que é BOPP, o que é plástico duro, o que é flexível, o que a gente fica surpreso. Então, é o seguinte, tem uma técnica ali, desse trabalhador, que a gente tem que colaborar com ele para que ele consiga aplicar melhor a sua técnica. Mas eu fecho aqui essa etapa dizendo o seguinte, um ponto que eu falei lá atrás, eu acho que tem 2 pontos muito importantes e eu concordo com o Fabrício. Veja o seguinte, se você for olhar, Douglas, vários setores econômicos importantes hoje para a economia do país, eles se estruturaram com base em financiamento público. É só a gente olhar o setor automotivo, o setor do petróleo, né? A própria agricultura. Quando a gente fala aqui da questão dos resíduos, nós estamos falando de um setor intensivo em mão de obra, um setor moderno, um setor que traz para si o tema da economia verde, que hoje, como o Fabrício falou, virou critério para investimento global de muitos países, de muitas empresas. Então, eu acho que a gente precisa modernizar esse setor, ter unidades de processamento dos resíduos que exijam menos esforço braçal do trabalhador catador e ter, de fato, a garantia de que esse catador vai cumprir um papel na coleta seletiva, porque com ele a coleta funciona e o serviço sai de forma muito mais eficiente. Bacana, viu? Né? Acho que a gente teve aqui uma explanação geral, cada um teve um ponto. No geral, eu acho que a gente falou, a gente abordou todos os pontos que a gente queria. Tem algumas perguntas aqui, depois eu vou mandar individualmente para cada um, porque realmente o nosso tempo já tá se esgotando. Então, agora eu queria uma palavra final, para a gente fazer o encerramento, queria uma palavra final para a gente... Roger, para a gente encerrar. Legal. Bem, o tema Por que reciclamos pouco tem 2 vertentes importantes para a gente ter em mente. Primeiro, que a gente, na prática, não sabe quanto a gente recicla, dado que uma boa parte disso ainda é informal e é feito com o financiamento da miséria de muitas e muitas pessoas. Então,
a partir do momento que a gente entende a função social do trabalho do catador, a nossa relação muda automaticamente, né? A gente passa a entender que entregar uma garrafa PET para um catador, na verdade, eu estou expropriando a mão de obra dele. Eu deveria dar uma garrafa PET mais uma nota de R$5 para reconhecer a função social do trabalho daquela pessoa. Então, isso é uma coisa que acho que está na possibilidade de todos, pessoa física, pessoa jurídica, de fazer e começar a reconhecer. E a partir do momento que a gente reconhece, a gente tem a condição de cobrar. Então, eu vou te dar esses R$5, mas não para jogar no rio, para mandar isso para o lugar certo. E aí a gente começa a evoluir isso nos conceitos cooperativos, nos conceitos de resíduos e da sustentabilidade. Então, para ser preciso e cirúrgico num ponto que me é muito caro, é o reconhecimento desse trabalho. E esse reconhecimento deve vir também com cobrança. É a única coisa que vai fazer a gente dar o próximo passo. Então, eu acredito que a gente recicla mais do que a gente sabe, mas eu gostaria muito que isso fosse feito de forma digna e viável. Bacana, Rosê. Gostei também desse fundo que você, não sei se é uma campanha, Óleo pelo Futuro. Parabéns. Exatamente. Fabrício, tuas palavras finais, meu amigo. Bom, para mim, acho que, mais uma vez, aí agradecer a oportunidade, fico muito contente de participar de debates como esse. Eu acho que o espírito é o mesmo. Todo mundo quer aqui, nessa conversa, valorizar o trabalho da cooperativa, não só valorizar, como prestigiar, e que isso, especialmente nessa nossa área de reciclagem, se potencialize, tanto na perspectiva do poder público, como também junto ao privado e empresarial. Aqui a leitura, né, foi uma visão muito pragmática, concordo com o Roger, né, da importância dessa remuneração pelo serviço, e eu acho que isso é um processo que tem que avançar, tem que amadurecer, nós temos que melhorar esse tema, até porque, veja, de certa forma, né, na hora que você olha o setor de alumínio, né, como funcionam as cooperativas, a cooperativa sabe, pegou tanto, é tanto quilo, é tanto, tem uma remuneração, né, compatível, condizente, justa, e isso tem que ser alcançado nos demais materiais também, né? Nós temos que elevar. E acreditar na capacidade das cooperativas, e elas acreditarem, né, e ter reciprocidade. Eu acho que esse é o ponto importante, a reciprocidade entre contratante e contratado, seja poder público, seja poder privado, seja iniciativa privada, para que a gente alcance uma melhor qualidade, né, do trabalho, do exercício, da dignidade do trabalho, exercício, e da contrapartida financeira, naturalmente, né? Eu acho que as cooperativas nos últimos anos mostraram isso. Não dá para continuar como era feito, nós temos que subir o nível. O nível não dá, igual eu contei um exemplo que eu acho bem sucedido, sair de 500 para 1.100, mas não era para existir o de 500, né? Já não era para se deparar com essa situação, mas infelizmente nos deparamos e é muito mais comum do que a gente gostaria. Então, acho que, mais uma vez, Mundo Coop aí liderando a discussão. Parabéns, Douglas, muitíssimo obrigado pelo convite, uma satisfação estar com essas duas feras aí, Dione e Roger, caras que eu respeito muito no mercado e que certamente passam a mensagem de, veja, é possível, é desejável e recomendável trabalhar com cooperativa. Esses caras sabem como fazer, eu acho que isso que é importante, mostrar que tem caminho. Obrigado de novo. Bacana, Fabrício, eu que agradeço a tua presença, a discussão englobou todos os temas que a gente realmente queria, eu que agradeço. Johnny, para a gente encerrar? Vamos lá, Douglas, 3 pontos rapidamente aqui. O primeiro, que o Roger falou, a gente, para planejar, precisa de informação, e esse é um dos problemas que a gente tem nesse setor hoje. Eu vi que vocês têm o anuário, né, do cooperativismo. A Pragma desenvolveu um documento em parceria com a Associação Nacional dos Catadores e com a LCA Consultores, que a gente vai lançar a 2ª edição esse ano, que chama Anuário da Reciclagem. E no Anuário da Reciclagem, e já te convido para estar conosco nessa, Douglas,
O Anuário da Reciclagem ele traz informações do quanto, de quem, de onde, quem são os catadores, o seu perfil, enfim. Então, isso é muito importante. Informação. Né? A gente tem essa cultura aqui no Brasil, a gente tem a ideia e sai planejando, né? Então, acho que sem informação é muito difícil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu não queria deixar de destacar, e o Fabrício sabe, eu tenho falado muito com ele sobre isso. A gente tem um problema que é a necessidade de construir instrumentos regulatórios em relação ao papel do consumidor. Aqui no Brasil, vige o conceito da responsabilidade compartilhada. A empresa tem responsabilidade, a prefeitura tem responsabilidade, mas o consumidor também tem responsabilidade. E a gente tem medo de fazer isso, porque, por um lado, quem faz a legislação depende do voto do consumidor. Por outro, quem vende o produto depende do consumidor para comprar. Então, assim, alguém tem que pegar esse bicho à unha, né? Eu tenho provocado o Fabrício nesse sentido, e tem que regular. O cara diz assim, não, mas na Alemanha funciona. Cara, na Alemanha, se você dispor de forma equivocada, você vai tomar uma multa. Então, não tem conversa. Precisa ter instrumento regulatório para definir o papel e as sanções do consumidor que não cumpriu o seu papel na disposição final. E, por fim, Douglas, algo que eu acredito, com todos os desafios, com as dificuldades, com as controvérsias que nós, inclusive, trouxemos aqui, é um tema desafiador, mas eu termino dizendo o seguinte, não há reciclagem nesse país sem a presença do catador. Nós pensar em reciclagem é pensar em como o catador vai estar inserido nisso e como que a gente colabora para distribuir de forma mais justa o resultado dentro dessa cadeia. Porque hoje, quem emprega a maior força de trabalho na cadeia é o catador e é quem é remunerado com um menor pedaço desse bolo. Então, eu acho que esse é o grande desafio aí com tudo que todo mundo trouxe, na minha percepção, como estruturar um sistema garantindo a inclusão desse homem, dessa mulher que inventou a reciclagem no Brasil, que chama catador. Muito obrigado para Mundo Cop, foi um prazer ter estado aqui com vocês, com o Roger, com o Fabrício, agora a gente só se vê pela telinha, né? Muito tempo que a gente não se encontra e a gente está à disposição. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço a presença de todos. Para encerrar, eu quero agradecer nossos convidados especiais, Fabrício, Dione, Roger. Quero agradecer toda a equipe da Mundo Cop também. Quero agradecer os amigos, os parceiros, os patrocinadores que sempre acreditaram na nossa missão, que é transformar a informação em conhecimento. E lembrando que todos os nossos eventos digitais, eles ficam disponíveis no canal da Mundo Cop no YouTube. Inscreva-se e clica no sino. Aí você vai ser avisado quando a gente publicar novos vídeos. Obrigado pela presença de todos e espero que tenham gostado. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Prazer. Tchau. Obrigado.